estamos ainda em clima de ano novo, né? É o primeiro mês do ano, temos ainda bons meses pela frente, então o ano ainda está novo, está mais novo que velho, não é verdade? Podemos e devemos sim buscar novos horizontes, como o próprio nome da casa diz, não é? Daí o tema, renovando atitudes. Aliás, pessoal, o ano novo, a vida nova, a renovação das nossas atitudes pode e deve se dar a qualquer tempo, todo dia, né? Na verdade, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos convida a fazer a reflexão de como foi o dia, de como estão os nossos atos, os nossos hábitos, como está o nosso comportamento. Todo final de dia, toda noite, né, nós podemos fazer este processo de autoconhecimento, né? Então, aquilo que às vezes a gente faz só no final do ano, e às vezes tem muita coisa, né, para a gente avaliar, e a gente não consegue avaliar tudo, nós podemos fazer todo dia, podemos fazer toda semana. Podemos e devemos estar, sim, nos autoconhecendo, nos autoavaliando, para essa grande proposta que a doutrina espírita nos apresenta, que é a nossa evolução, a nossa jornada aqui na Terra, evoluindo, aprendendo uns com os outros, por meio da prática do bem, né? Por meio de estarmos nos ajudando no grande ensinamento que Jesus nos trouxe, do amar-nos uns aos outros. Então, nesse sentido, nós vamos renovando as nossas atitudes. Até porque o Evangelho, né, pessoal, o significado da palavra Evangelho é a boa nova. Está funcionando? Quer que eu apague ali? Não, pode deixar, depois você apaga. Evangelho significa boa nova trazida por Jesus. Ou seja, Jesus, esse grande representante de Deus, das leis divinas, nos traz o quê? Nos traz uma proposta de vida nova, de uma vida boa, de uma vida melhor. E aí depende de nós seguir esse roteiro ou não. No Livro dos Espíritos, né, que é o livro base aí da doutrina espírita, Jesus é apresentado como o grande modelo e guia da humanidade, nos trazendo, né, esta renovação por meio das leis, dos mandamentos, das passagens que tantos nós estudamos e refletimos na doutrina espírita, por meio do espiritismo, né? Então, como estão as nossas atitudes, né? Nós precisamos avaliar. Nossas atitudes são de consequências positivas, de consequências negativas. Como é que a gente avalia os nossos atos? Verificando quais são as consequências que eles trazem, né? Ação, reação, semeadura, colheita, cada um segundo as suas obras. Então, se eu não estou satisfeito com o resultado que eu estou tendo, eu preciso o quê? Renovar, né, pessoal? O ano novo só vai vir de novas atitudes. Por quê? Do contrário, só muda o número aí do calendário. Em vez de 2022, agora é 2023. Quem vai operar a mudança, quem vai fazer um ano novo de verdade, somos nós. São os nossos comportamentos novos, melhorados, né? Ou então a gente pode repetir tudinho igual do ano velho. Não é assim que acontece na escola, né? Tem um aluno que fica repetindo de ano e tem aqueles que vão aproveitando a lição e vão avançando para as novas séries, para as novas etapas. Então depende de nós, né? Fazermos esse balanço, essa avaliação. Aí alguns vão dizer assim, puxa, mas eu não estou gostando muito do ano que passou. Ótimo! Olha com aprendizado, sem culpa, sem ressentimento. Fala, puxa, agora eu sei que aqui eu estou errando, agora eu posso fazer diferente. Porque eu tive essa experiência que foi negativa. Porque Jesus nos orienta a seguir por esse caminho. E é esse caminho que vai me trazer a verdadeira felicidade, né? Que vai me trazer o verdadeiro bem-estar. Mas muitas vezes a gente ainda insiste no orgulho, no egoísmo, no individualismo, no materialismo, não é? Então a doutrina espírita vem realmente para nos renovar o olhar diante da vida, né? A gente tem esse olhar espírita, esse olhar cristão. E aí o fardo fica mais leve, né? E aí nós vamos avançando espiritualmente, que é o grande objetivo de estarmos aqui. E materialmente também nós vamos ficando melhores. Por quê? Ficar melhor materialmente não é acumular um monte de bens, mas é saber, né, como usar esses bens para o bem.
Porque o verdadeiro bem é o bem que a gente faz com os nossos bens, e não ficar acumulando bens. Né? A gente às vezes fica tão preocupado em bens e esquece do bem. Né? Tem aquela história que o casamento começa, meu bem para lá, meu bem para cá. Eu chamo minha esposa de meu bem, que eu peguei isso do meu pai e da minha mãe. E aí depois quando se separa, é meus bens para cá, meus bens para lá. Aí para aquele amor, aquele bem. Por quê? Porque se criou uma divisão, né? Se criou uma situação. Mas nada impede de, mesmo acontecendo esses fatos, a gente se reharmonizar. Junto ou separado fisicamente, não importa. O que importa é o que vai no nosso interior. Né? São os tesouros da alma que a traça e a ferrugem não corrói com Cristo Jesus, e não esses tesouros da terra. Né? Então muitas vezes a gente, para ficar em paz, né? Não vê a necessidade de tantos bens assim, porque muitas vezes aqueles bens é o que vai roubar a nossa paz, roubar a nossa harmonia, tirar a gente dos verdadeiros objetivos da vida, né? Dos verdadeiros valores. A gente fica tão preocupado em valores assim, monetários e tudo mais, e vamos deixando de lado aqueles valores que realmente nós vamos levar, porque de resto tudo vai ficar. Os bens vão ficar, vai ficar só realmente o bem que a gente construiu em nós e entre nós, né, pessoal? Só que aí, muitas vezes a gente cria consciência e tem uma nova atitude. Mas nós esquecemos do quê? De ficar renovando, repetindo, refazendo. Nós não estamos numa reencarnação. Nós já reencarnamos outras vezes. Reencarnamos agora e vamos reencarnar futuramente. Não é? A gente às vezes faz algo muito bom e no outro dia já está fazendo, já está repetindo os velhos padrões novamente, porque é necessário um esforço, né, para nós renovarmos todos os dias. Por exemplo, hoje eu decidi que eu vou melhorar a minha alimentação. Aí eu melhoro hoje, amanhã, aí depois eu desanimo e já volto para o velho padrão, né? Uma vez eu vi um filósofo dizendo assim, a disciplina, pessoal, disciplina é isso, né? É a gente persistir naquela nova proposta de vida. A disciplina é igual banho, tem que ser todo dia, de preferência, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas faz 40 anos que eu tomo banho. Não interessa, se ficar sem tomar hoje, amanhã, o resultado não vai ser bom. Faz 40 anos que você toma, tem que continuar tomando. E o bem é a mesma coisa, né? O trabalho no bem, a nossa reforma íntima é a mesma coisa. Né? A gente vem no centro, reforça uma lição, pega, coloca em prática, vem de novo. A oração é igual escova dente, né? É todo dia orar, é todo dia. O pensamento positivo, a gente trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é todo dia. Então nós vamos renovando diariamente as nossas atitudes, né, gente? Bom, eu queria que todo mundo ficasse bem à vontade, né, porque a palestra tem essa coisa mais formal, mas a ideia é de reflexão mesmo. Claro que o chamado palestrante ou expositor, ele domina, ele tem uma quantidade, vamos dizer assim, maior da palavra, mas quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, fique bem à vontade, tá? Temos pouco tempo, mas pode fazer aí, resumindo e tal. Não vai contar a história desde lá, quando nasceram, tudo mais. Mas pode sim fazer um comentário, uma reflexão, não tem problema nenhum. Até ajuda, até agrega, né, a nossa palestra, a nossa reflexão, a nossa exposição. Então a ideia é pensarmos, né, em algumas palavrinhas aqui. Doutrina espírita, essa doutrina do livro, né, de boas palavras, de palavras de luz, de palavras que nos conduz a uma vida melhor, uma vida renovada, uma vida boa, né, de ser vivida. Essa é a proposta. Então nós temos aí, por meio do Evangelho, o que é, né, a receita de bolo. A gente vai olhar aquilo ali e vai tentar formar aquele bolo. Então nós temos esse roteiro aí, por meio das palavras de Jesus, do Evangelho, do Cristianismo, do Espiritismo. E tem uma palavrinha que a gente está sempre colocando ela, né, nos nossos estudos espíritas. Essa palavra começa com a letra A. Que palavra é essa tão importante que começa com a letra A, pessoal?
Amor. Amor. Mas não é amor nesse caso. É uma palavra que sem ela o amor não existe. O amor fica só na teoria. É uma palavra que é sinônima de uma que a gente acabou de ler aqui. Ação. É a ação, muito bem. Então a ação, muitas vezes a atitude é um conjunto de várias ações, né? Fulano finalmente tomou uma atitude, foi lá e fez isso, fez aquilo outro. A ação, pessoal, né? A ação é que faz o amor tomar forma. E que é o fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. E a caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Muitas vezes a gente romantiza muito o amor, fica muito no abstrato e a gente esquece que o amor está no dia a dia, né? Então nós precisamos olhar com olhos de amor, com olhos espirituais, tudo que a gente faz. Tudo. Então eu estou ali tomando um café da manhã, posso fazer isso de uma forma amorosa, posso fazer isso de uma forma positiva, ou posso estar estressado, posso estar angustiado, posso estar brigando com todo mundo, não é mesmo? Posso estar lavando uma louça, puxa, não queria estar aqui lavando essa louça, ou posso estar ali, que bom que eu estou com uma louça suja, porque louça suja significa que teve alimento antes do prato. E aí estavam falando aqui, né, do alimento para as pessoas que nem têm que comer e tudo mais. É importante, até queria reforçar esse convite mesmo, né, da gente, porque quando a gente faz esse movimento, a gente está se desprendendo um pouco, a gente está pensando no outro. E venha o pessoal, assim, quem puder, para o grupo de estudo, porque é quase que uma terapia de grupo, né? A gente, na minha humilde opinião, é muito melhor até do que uma palestra, porque você conversa, você faz amizade, você cria vínculos e existe como o espiritismo é muito profundo, né? Existe uma avaliação em conjunto do ponto de vista de todos e a gente cresce em grupo, né? Um aprendendo com o outro, porque não tem um que é professor, sabe tudo de Deus, o mestre é só Jesus. E eu digo que o professor no máximo é o Allan Kardec, porque ele era professor mesmo, pedagogo, né? Então ele é esse professor, esse facilitador de Jesus para nós. E de resto somos todos aprendizes. Vai ter alguém que vai vir, né? Que vai coordenar, que vai facilitar, como a gente chama, né? Que vai propor, que vai ter lido antes, mas todos ali estamos aprendendo e é muito bom. Então tem algumas outras palavras aqui, olha só, que rima com ação, mas que muitas vezes atrapalha a nossa ação. Ou muitas vezes desvirtua a nossa ação para algo não positivo, para algo não construtivo. Que palavra seria essa, pessoal? Olha, uma palavra que envolve ação, né, que a gente está sempre falando, é a ocupação, né? É até aquela história que a mente desocupada, né? Então nós precisamos sempre estar ocupando a nossa mente, as nossas ações, né, com algo positivo, com algo construtivo. Não só o nosso trabalho profissional, mas também, né, todas as áreas da nossa vida nós estamos trabalhando. Está no Livro dos Espíritos também que trabalha toda ocupação útil. No momento que a gente está sendo útil para alguém, nós estamos trabalhando, né? Mas existe uma palavra que atrapalha a nossa ação, a nossa ocupação, que é a chamada pré-ocupação. Ó. Que é a gente ficar se ocupando com algo que ainda nem aconteceu. Então a gente fica ansioso, né? Com a mente lá no futuro e esquece da ação que nos cabe no presente, né? Uma outra palavra nesse sentido que atrapalha, que prejudica a nossa ação é a lamentação. Só que eu vou escrever ela diferente aqui, ó. Lamentação, tá? Por que, pessoal, eu escrevi dessa forma? Porque lamentar é a nossa ação e a nossa mente estão lá, quando deveria estar no aqui e no agora. A gente fica se queixando do passado, a gente fica se deprimindo, se entristecendo e esquece que isso não ajuda em nada, pelo contrário, só nos atrapalha a aproveitar o presente, né? Porque o presente, né, de hoje será o passado de amanhã, né? E o futuro
depende de um presente bem vivido. Então, nós precisamos cuidar, né? Como estamos ocupando a nossa mente para termos uma ação cada vez de mais qualidade. Nós poderíamos dizer também da reclamação, não é? Mas agora vamos falar de palavras que ajudam a nossa ação e que também rima. Nós podemos dizer o que, pessoal? Em relação a palavras positivas, né? Que fortalecem a nossa ação. Por quê? Porque aqui, ó, aqui é o passado, né? Aqui a gente está lá, e a gente tem que sim olhar para o passado. A gente olha para o ano que passou, por exemplo, mas sempre uma proposta de aprendizado, né? E não de vitimização. Não é verdade? Que muitas vezes a gente acaba fazendo. E aqui é o futuro, né? A gente não tem que olhar para o futuro. No Evangelho fala até da vida futura. Claro que nós temos que olhar para o futuro. Nós podemos e devemos sim ter objetivos, ter metas, mas sem esquecer que esse futuro só se realiza com a ação no presente, né? E olha o nome, presente. Por quê? Esse nome eu acho tão interessante. É um presente de Deus para as nossas vidas. Nós estarmos aqui vivos, né? Atuantes. E outras palavras que a gente pode colocar aqui para melhorar a nossa ação seria o que, ó? A dedicação, né? Se alguém quiser falar alguma, de repente tem algumas aí que eu não pensei, né, pessoal? A motivação. O que é a motivação? É encontrarmos um bom motivo para aquela ação. E é isso que a doutrina espírita nos oferece. Os melhores motivos para nós agirmos no bem. Porque é isso que realmente vai nos agradecer e que vai nos fazer bem também. Quando eu ajo, quando eu dou o meu melhor para o mundo à minha volta, para o outro, para o próximo, o melhor também nasce dentro de mim. A gente só fica bem quando fazemos o bem. Quando pensamos no bem coletivo, individualmente nós crescemos, nós melhoramos, né? E quando nós nos tornamos melhores individualmente, estudando, refletindo, procurando afinar o nosso instrumento, né? Nós também somos melhores para o coletivo. Então a evolução coletiva e individual é uma coisa que complementa a outra. Então tem a dedicação, nós podemos colocar aqui, ó, a concentração, né? Uma outra também que eu gosto bastante, que é a proposta espírita, né? A nossa educação. Nós estamos aqui nos educando também, não é isso? Nos educando espiritualmente, né? Educação. E tem uma outra, pessoal, que é a comunicação, ó. Às vezes a gente esquece, né, de melhorar a nossa comunicação. Aí eu falei isso porque eu vou contar uma historinha que tem bastante a ver com o Ano Novo, né? Essa história é verídica. É o vô da minha esposa, que eu não conheci. Ele sempre sentava na mesa, naquele mesmo lugar, aquele sistema mais antigo, né? E assim, a prioridade era sempre os mais velhos. E tinha um frango, eles serviam o peito de frango para o mais velho. E as crianças ali, inclusive minha esposa, não, queria comer esse peito de frango aí que o outro comendo, mas ele tem que ser servido primeiro, né? A prioridade é dele e tal. Aí ficou muitos anos, pessoal, e um dia ele falou assim: eu quero a coxa. Mas por que a coxa? Não, eu não gosto, muito seca essa parte aí. Mas comeu a vida inteira e a gente querendo, né? Então faltava aquela comunicação. E com esse mesmo avô aconteceu o café. Ele tomava um café preto todo final de tarde e um dia ele chegou assim: mas o bom mesmo é café com leite, né? E o leite estava sempre ali para colocar. Mas faz mais de 30 anos que toma o café e podia ter servido leite. Então também nós precisamos nos comunicar, né? A gente precisa falar para o outro, né? Quais são as nossas necessidades, o que a gente quer como família, como time mesmo, principalmente as pessoas que convivem mais próximas, né? Porque se essa comunicação vai se perdendo, nós vamos também nos distanciando e fica cada um para um lado, né? Cada um
né? Hoje em dia cada um está no seu quarto, cada um está na sua tela do celular. A gente precisa renovar a nossa atitude, renovar o nosso olhar para com o outro, para aquele que está do nosso lado, né? Mas a gente, muitas vezes, fisicamente estamos perto, mas espiritualmente existe ali um abismo entre nós. E é um processo, né? Nós vamos cada vez descobrindo mais de nós mesmos até no outro, no que a gente espera no outro, né? Porque a reforma íntima que a gente fala, eu não consigo fazer reforma íntima, pessoal, se eu me isolar no local e ficar só meditando. A gente precisa dessa vida social, né? Porque eu só vou saber até que ponto, né, as minhas atitudes realmente são amorosas, pacientes, pacíficas, compreensivas, de perdão, quando eu tiver essa experiência, né, para treinar. A gente está aqui, um é o laboratório do outro, e a gente vai aprendendo junto, somando junto, e é por isso que a gente precisa bastante do perdão, da compreensão, da tolerância, né? Um dos lemas do Kardec para o movimento espírita é a tolerância, trabalho, solidariedade e tolerância, né? Amai-vos uns aos outros talvez seja ainda um segundo passo. A gente primeiro precisa até aprender a tolerar-vos uns aos outros, porque aí depois a gente vai aprendendo a amar, né? Então, meus amigos, a gente usou aqui algumas palavras, né, para fazermos a reflexão, tá? E no final nós temos que entender que tudo na vida nos é dado como instrumento, tá, pessoal? Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, já que é ano novo, coisas novas, eu acho que vocês nunca viram num centro espírita, né? É até bom, né? A pessoa está num soninho, já dá uma despertada. Mas o que é isso? É um instrumento, assim como o violão é um instrumento, né? O copo de água é um instrumento que serve para quê? Para servir água. Mas eu posso pegar essa água em vez de tomar, posso jogar fora, posso agredir alguém com o copo, não é? Então é muito mais o que a gente faz daquele instrumento do que o instrumento em si. Uma faca é bom ou é ruim? Depende, né? Você vai usar. Pode usar a faca para cortar o alimento, pode usar a faca para agredir alguém. A enxada, eu posso usar a enxada para trabalhar a terra, posso deixar a enxada encostada ali, ela vai enferrujar e tal. Ou posso pegar a enxada também para agredir alguém. Então tudo vai depender como nós estamos usando, como nós estamos nos utilizando, pessoal, como instrumento. Porque, ó, esse instrumento aqui, chamado Rodolfo, uma hora vai passar. Eu estou olhando no espelho, os cabelinho branco vindo e tal. Uma hora vai passar. Sabe que outras vezes que eu vim aqui, o pessoal falava, agora vai vir um jovem que fazer palestra. Nunca mais vai ver esse jovem. Não tem mais. Já veio senhor casado com filho, né? Já passou o jovem Rodolfo. Agora já é o pai Rodolfo, o esposo Rodolfo. Então, a gente tem essa compreensão também, né? Que as fases vão passando e a gente tem que aproveitar o melhor delas. E o que vai ficar, pessoal? Se vai passar ou não, se o que vai ficar? O que a gente fez de tudo isso, né? Nas palavras do Chico Xavier, na vida não vale tanto o que temos, tão pouco importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos, com os nossos instrumentos, e importa sobretudo o que fazemos de nós mesmos. Ou seja, né? Nós podemos utilizar de todos os instrumentos que a gente tem na mão, sempre para o bem, ou para o mal, ou não utilizar, desprezar. Que também já é um mal, né? Está no livro dos Espíritos também. O bem que a gente deixa de fazer já é um mal. Por quê? Porque é aquele talento enterrado na areia, parábola dos talentos. O Senhor enterrou o talento e os outros multiplicaram esses talentos. Bom, a ideia aqui, para a gente já ir quase encerrando, é passar por meio de uma música, né? Uma música que vai trazer uma mensagem positiva. É uma música até que eu acho que é de conhecimento aí, do grande público, então quem souber me ajudem a cantar, porque eu não sou cantor, tampouco sambista, mas a letra tem muito a ver, pessoal, com o que o Espiritismo nos apresenta, com os conceitos espíritas. E por que eu gosto de trazer uma poesia, uma historinha, às vezes até a passagem de um filme, para a gente perceber que os conceitos espíritas, os conceitos cristãos, eles são universais, está em tudo. O bem e a luz está em toda parte, está
nas manifestações artísticas, está na música, está na poesia, está nos filmes, está na ciência, está na filosofia. Quanta coisa está sendo descoberta, né? Na filosofia e na ciência, que a gente diz, o Espiritismo já falava isso, né? Há mais de um século atrás. Portanto, eu digo que também é espírito. Apenas, né, se nós enxergando dessa forma, apenas se nós extrairmos e colocarmos essas vivências em prática, nós poderemos entender que o Espiritismo está em tudo. Então eu estou aqui no Centro Espírita, mas lá em casa também tem a espiritualidade agindo, lá na nossa casa, no nosso lar. Nós somos espíritos encarnados interagindo. Quando a gente faz o Evangelho no lar, né, que nós precisamos estar fazendo cada vez mais. Então, pessoal, isso tem que ficar muito claro. O Centro Espírita aqui, o nosso lar, não é esses tijolos, não é nada disso. É aqueles que frequentam. Nós é que fazemos os ambientes, né? O nosso lar, a nossa família. Nós temos esse poder, nós temos essa responsabilidade. Onde estivermos, com quem estivermos, nós estamos sem influência. Não, mas eu estou aqui quietinho, não estou fazendo nada. Não, nós estamos ali, mandando fluidos para o ambiente, né? Nós podemos estar quietinhos e estar trabalhando para a harmonia daquele ambiente, como podemos estar, né, quietos, só em corpo ali, mas na verdade estamos em outro lugar. Então, essa coisa da gente se conectar com tudo e com todos, né? Nessa direção do amor. E a música fala da semente do amor. Diz assim, vamos lá, tá, pessoal? Não reparem no talento do artista, porque eu não sou artista, tá? E quem souber pode cantar comigo. Tá? Diz assim, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Olha que interessante, vamos fazer uma reflexão. Quem está cultivando a semente do amor, não precisa ficar cultivando o sabor. Toca em frente, que é outra música, né? E não se apavora também. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz aquela frase de para-choque de caminhão, né? Então tudo tem a sua hora. E a música continua. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. Olha que interessante, pessoal. Às vezes a felicidade demora a chegar, mas a gente não tem que estar ocupado com a felicidade. A felicidade ela vai vir mais cedo ou mais tarde, conforme os nossos atos, né? Então, mesmo que a felicidade não esteja chegando, aí é que a gente não pode deixar mesmo de continuar semeando, cultivando, acreditando e sonhando, né? Então, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Então, nós viemos, né, para enfrentar essa batalha da vida. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Pessoal, todos nós nascemos para vencer. Ninguém nasceu para perder. Ninguém nasceu para... né, o aluno não entra na escola para reprovar. Ele entra para ser aprovado. Né? Ninguém entra num trabalho para ser demitido. Ele entra para falar, para progredir, para colaborar. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o vencer, né, é tirar vantagem, é tirar proveito, é o vencer ainda no sentido materialista. Jesus foi o grande vencedor espiritual. Materialmente, naquela época, as pessoas olharam, fracassou, foi crucificado, né, foi traído, etc. Tudo de mal na esfera terrestre aconteceu com ele. E mesmo assim, ele foi ou não foi vitorioso? Só que nós temos a mania ainda de acreditar que a vitória, a pessoa de sucesso, é só aquela que está se fartando nas coisas do mundo. Então, a pessoa que está ali varrendo o chão, né, com dignidade, honestamente, fazendo a parte dele, é uma pessoa muitas vezes mais vitoriosa espiritualmente do que aquele que a gente acha que está no topo, né? Então continua a música, né? É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando o tempo molhar.
Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. Deus já apontou a nossa estrela que tem que brilhar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Essa parte todo mundo sabe, né, Júlio? Pode acreditar que um novo dia vai chegar. Sua hora vai chegar. Novo dia vai raiar, tá vendo? Então, na vida, né, é preciso aprender se colhe o bem de plantar. E antes disso, qual foi a mensagem, né? É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem. Então, eu acho engraçado que quando chove a gente reclama. Pessoal, se veio a chuva, é porque tem que molhar. A gente quer saber mais que Deus quando tem que vir uma chuva, quando tem que vir. A pessoa fala assim, só porque hoje eu fui sair de casa. Nossa, mas como você é especial, né? Então Deus estava te olhando lá, esperou você sair de casa, tchá, jogou uma chuva. Só se está chovendo é para o bem de todos, né? É para o bem da vida, é para o bem da natureza. E assim é com as dores, com as dificuldades. Se veio a dificuldade na tua vida, respira fundo, que é para o teu bem. Nós precisamos alimentar essa fé. É que a gente quer só o agradável, só o docinho, né? Só aquela coisa boa. Mas às vezes nós precisamos do amargo, do difícil, para nos fazer crescer. Não é assim? Então, a gente vê com nossos filhos, né? Eu estou lá com um bebê e uma criancinha, assim, então eles tropeçam e choram, e a gente conduz, e quer ficar só no desenho, não quer tomar banho, a gente vai colocando, e a gente entende que aquilo é uma infantilidade. Só que nós estamos muitas vezes fazendo isso com Deus, né? Quando Deus, a gente está ali, né, assistindo um filme, levando a vida a passeio, e Deus nos chama para a responsabilidade. Não quero, deixa eu aqui no bem bom. Não, pessoal, a gente não veio para ficar só passeando. A gente pode e deve ter os momentos de relax, de conforto, claro que pode, né? Ninguém está dizendo que a vida é só ferro e fogo. Mas nós precisamos sempre lembrar do real objetivo que estamos aqui, que é planeta de provas e expiações, ou seja, planeta oficina, planeta trabalho, planeta até penitenciária, está no Evangelho, né? Planeta escola. Né? Então nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E a gente precisa dar a nossa cota de sacrifício, de renúncia, de renovação. Tá, gente? Então, assim, para agora finalizar mesmo e reforçando essa proposta de Jesus, né, de renovarmos atitudes, né, mas com Jesus seguirmos esse caminho de um ano novo, uma vida nova de verdade. Aliás, o Natal, coincidentemente, ele está próximo do Ano Novo. E o Emmanuel traz uma reflexão que junta as duas coisas, dizendo mais ou menos assim, o Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, né? Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura do nosso coração, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Porque é só Jesus que traz esse ano novo, essa vida nova, né? Ou seja, um ano bom. Nós queremos ou não queremos ter um ano bom? E aí vem a carta de ano bom, do Casimiro Cunha, psicografia do Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: entre o ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Considera, meu amigo, neste pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Seja na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre.
Nas lutas nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem. Conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que nos conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Assim seja, um feliz ano novo.